Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes também nós somos um povo rebelde, como nós ouvimos na primeira leitura. Um povo que saiu da escravidão, que Deus os libertou, que estava indo à terra prometida. Mas caminhar para a liberdade não é fácil. Requer também perseverança, requer também confiança em Deus. E aquele povo tinha sido libertado da escravidão, da opressão, e estava em caminho da liberdade. Mas durante esta caminhada, Deus alimentava aquele povo com as cordonizes e com o maná descido do céu. E o povo se enjoou do maná. Começou mais uma vez a reclamar contra Deus, contra Moisés, e Moisés se coloca diante da presença do Senhor, já com aquele fardo pesado do povo. E assim, então, Deus tem compaixão daquele povo, tem compaixão de Moisés, mas aquele povo sentiu saudades da época da escravidão. Assim somos nós. Muitas vezes não nos preocupamos com a falta de liberdade, com a opressão, mas nos preocupamos simplesmente com a panela cheia, com a fartura, mesmo que sejamos escravizados. E isso é um perigo. E é por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que tantos e tantos anos, até os dias de hoje, muitas partes da região nordeste do Brasil não é desenvolvida. Porque lá trabalha um voto de cabresto. É o assistencialismo que não liberta aquele povo, que não dá dignidade àquele povo trabalhador, sofredor, que insiste e persiste em ficar na sua terra. Mas, infelizmente, muitas vezes usado e manipulado só para efeitos eleitoreiros. Hoje eu dou um pouco d'água, hoje eu dou isso, hoje eu dou aquilo. E olha, vote em mim, senão da próxima vez vocês não vão ter. E aquele povo se acostumou às vezes a viver naquela miséria, naquela escravidão, por causa, entre aspas, de algum assistencialismo. Isso não liberta, isso não gera vida. Então temos que tomar consciência da verdadeira liberdade que Deus quer nos conceder. Falta água naquela região? Não. O subsolo é rico. E se fizer uma boa irrigação, como em algumas regiões, alguns particulares já fizeram, é um solo que produz em abundância. Mas por que isso não foi feito até hoje? Então é algo para a gente se questionar na nossa vida, na nossa caminhada. No Evangelho de hoje, Jesus então, depois que soube da morte de João Batista, partiu de barco, foi para um lugar deserto e afastado, para orar, para se colocar na presença de Deus. Porque o deserto é o local de encontro com Deus, é o local também aonde as pessoas são provadas na sua fidelidade, na sua caminhada. E aquela multidão vai atrás de Jesus no deserto. Mas quando a multidão souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Saíram das cidades e foram ao deserto. Deserto, local de encontro com Deus. Lá foram encontrar o Messias, foram encontrar Jesus. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles. E ali curou a muitos enfermos. E essas curas que Jesus realizou foi para dar o testemunho de que Ele é o Messias, de que Ele é o Redentor, de que Ele é o nosso Salvador.
Deus sempre quer proteger a vida, quer sempre proteger a cada um de nós. Esta é a nossa missão. Como também, fazendo um parêntese, a cada vez que termina a Santa Missa, nós cuidamos da higienização da igreja, pulverizamos a igreja, preparamos a igreja para a outra missa. Para que o povo de Deus possa estar aqui louvando, bendizendo, glorificando ao Senhor, temos também que seguir algumas regras fundamentais para que tenhamos a liberdade de culto, a liberdade de expressão. E uma delas é que todos na Assembleia usem corretamente a máscara. Mas quantas vezes, como este povo de Israel, duro de coração, insistem em não usar corretamente a máscara, colocando em risco a vida do outro, do próximo, do irmão. É preciso manter uma distância. Aqui no altar, no ambão, ali ainda pelas normas de saúde é permitido por causa da distância, mas quando saímos daqui logo colocamos a máscara. Então Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer nos conceder as graças e as bênçãos dos céus, mas às vezes a nossa rebeldia faz com que a gente se afaste da graça de Deus pela desobediência. É o que acontece também na leitura de hoje, né? Na primeira leitura. Então, meus irmãos, depois que Jesus curou aquelas pessoas, os discípulos preocupados foram até Jesus e disse a ele: mande esse povo embora, porque já está ficando tarde. Mande que eles voltem para a cidade para comprar alimento. E Jesus, fazendo alusão à própria Eucaristia, disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, alimentai este povo. Ali já estava a prefiguração daquilo que Jesus realizou na última ceia. E através da igreja, os discípulos, os sacerdotes, os bispos, dá o pão da vida ao povo de Deus, alimentando a cada dia com a graça, com a bênção, com a misericórdia do Senhor. E assim, aqueles discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Mas Jesus pediu, abençoou e fez com que os discípulos partilhassem aqueles pães. E ainda sobraram 12 cestos. Então aqui também é importante notar que Jesus não permitiu que se desperdiçasse as sobras. Não podemos desperdiçar os alimentos. E quantas vezes nós desperdiçamos os alimentos? Estragamos os alimentos. E aquilo que estraga a nossa mesa, aquilo que nós jogamos fora, faz falta na mesa de alguém, na mesa do irmão, na mesa do próximo. Às vezes, quando ia visitar os pais do meu padrinho, lá em São Paulo, eu observava como eles faziam as coisas. Faziam a refeição, faziam lá o arroz, o feijão, as coisas, mas de tal forma que não faltasse, mas que também não sobrasse. Era feito na hora. E hoje eu compreendo o porquê. E também quando a gente vai em algumas regiões, como por exemplo lá, quando vivia também em Portugal, também tinham esse cuidado. Não desperdiçar. E isso é importante, a gente ter essa cultura nos dias de hoje, porque quando a gente não desperdiça, a gente tem condições de ajudar aqueles que precisam, partilhando o pão. E às vezes não precisamos ir muito longe, ao nosso redor
sempre vamos encontrar alguém que esteja precisando. E às vezes é importante a gente estender a mão, a gente partilhar o pão e ajudar, porque nunca faltará na nossa mesa. É isso que Jesus também nos ensina hoje. Quem partilha sempre terá no seu dia a dia, porque Deus abençoa aqueles que dão com alegria. Portanto, os discípulos cumpriram o mandato do Senhor, recolheram ainda 12 cestos cheios. Eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui neste evangelho se referem às mulheres e às crianças, porque naquela época, quando se contava, não se contavam as mulheres nem as crianças. Então isso é sinal de que não eram só 5.000 pessoas, calculando aí que cada um tivesse com a sua esposa, ou a maioria, que tivessem filhos, e geralmente não era um filho só. Então vamos pelo menos triplicar esse número aí para uns 15.000 pessoas. Então a quantidade de pessoas que estava ali reunida. Portanto, hoje Deus nos convida a abrir o nosso coração para amar e para partilhar. E também o Evangelho, como disse, prefiguração da Eucaristia. Em qualquer parte do mundo onde a igreja está presente, ali se leva o pão vivo descido do céu, ali se leva Jesus, ali se partilha a Eucaristia. E quantos hoje não acreditam na Eucaristia? Os nossos irmãos separados negam a Eucaristia. Mas todas as igrejas que surgiram antes, como também a igreja ortodoxa, a igreja anglicana, que não são igrejas protestantes, mas que por razões de distância, se separaram, se distanciaram, todas têm o sacramento da Eucaristia. E como não são protestantes, se você como católico está numa região, num país, onde naquela comunidade não tenha uma igreja católica, mas se você tem perto uma igreja ortodoxa, você pode tranquilamente entrar, participar da celebração e comungar. Se tiver uma igreja católica perto, não, porque não está em plena comunhão com a igreja. Mas essa permuta, porque os sacramentos são válidos tanto quanto, isso é bonito. Se você precisar se confessar, é a mesma coisa, pode receber o sacramento da confissão. Porém, não pode passar de um rito para outro. Isso não é permitido, tanto de uma igreja para outra. Mas se você está numa região e se você sente necessidade da palavra, da Eucaristia, da comunhão, e não tem a igreja católica perto, mas tem a igreja ortodoxa, então você pode ir lá receber o pão vivo descido do céu. Pode comungar, pode receber a Eucaristia. Portanto, peçamos ao Senhor que nos ilumine, para que nunca falte a Eucaristia no meio de nós, nunca falte o pão vivo descido do céu, e que nós tenhamos fé na caminhada do deserto da vida, sem murmurar, que nós tenhamos confiança em Deus, que Ele nos sustenta nesta vida rumo a Jerusalém Celeste. Não façamos como aquele povo no Antigo Testamento, que Moisés, conduzindo a terra prometida, diante das dificuldades, começou a reclamar, a murmurar, a maldizer a Deus. Não. Nós estamos rumo à liberdade. E a nossa liberdade se conquista em plenitude quando chegarmos ao reino dos céus, como diz São Paulo, onde não haverá mais dor, mais sofrimento, mais ranger de dentes. Somos simplesmente peregrinos nesta vida. Somos hóspedes neste mundo. A nossa morada definitiva é o reino dos céus. Então, que nós possamos trilhar esse deserto do mundo, esse deserto da vida, na certeza de que Deus nos sustenta até o dia de termos a alegria de entrar em sua glória
para contemplá-lo por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.